Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Dia. Não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever. Se você leu a Bíblia ou já ouviu alguma pregação, deve ter se deparado com o nome de Jacó. Ele é uma figura muito famosa nas Escrituras, como também na história de Israel. Você conhece a história de Jacó? Você sabe quem é esse personagem? Venha comigo que hoje vamos ouvir a história de Jacó. Conhecer a história de Jacó significa conhecer as origens de Israel. A vida de Jacó é uma referência no caminho do povo de Deus. É impossível falar da fé cristã, da Bíblia e de Israel sem conhecer o caminho desse homem que carregou a promessa desde o ventre de sua mãe. Neste vídeo você descobrirá quem foi esse homem tão importante na cultura judaica e cristã. A história de Jacó começa muito antes de seu nascimento. Encontramos um registro desta história no livro de Gênesis. Tudo começa quando Deus separou Abraão, seu avô, para deixar sua cidade e viver na terra que o próprio Deus escolheu. Uma das promessas que Deus fez a Abraão foi que ele seria o pai das nações, no livro de Gênesis capítulo 17 versículo 4 ao 6. Porém, Abraão não se estabelece em nenhum território, portanto, a promessa é passada para seu filho Isaque. Assim como seu pai Abraão, Isaque também continuou a vida como um nômade. Isaque também não estabeleceu residência em nenhum território. Logo, sua promessa passaria para seu primogênito, que seria o primeiro filho, ou seu filho mais velho. Isaque teve 2 filhos gêmeos. O mais velho chamava-se Esaú, e o mais novo, que segurava o calcanhar de Esaú, denominava-se Jacó. Jacó e Esaú cresceram ao longo do tempo e adquiriram diferentes habilidades e maneiras de fazer as coisas. Enquanto Esaú aperfeiçoava suas habilidades de caça, Jacó aprendia as tarefas domésticas, como pastorear animais e cozinhar. Em teoria, Esaú deveria ser o herdeiro do avô Abraão, mas a mãe de Jacó, Rebeca, que ainda estava grávida, teve a revelação de que seu ventre havia 2 nações e que o mais jovem governaria o mais velho. Um dia Esaú chegou com muita fome de uma caça, então viu que Jacó estava cozinhando e pediu um pouco da comida. Jacó, então, prometeu dar a comida, se em troca, Esaú renunciasse o seu direito à primogenitura. Esaú não pensou 2 vezes e aceitou a proposta. Jacó então recebe a promessa de Abraão. Isaque, em sua velhice, decide transferir as bênçãos e promessas para seu filho primogênito antes. Mas Jacó, sabendo disso, prepara a comida favorita do pai e se disfarça com o cheiro e a pele de animal para enganar o pai já cego. Isaque, então, entrega a promessa de Abraão para seu filho Jacó sem saber. Ao descobrir, Esaú fica furioso e jura vingança pelo feito do irmão. A intenção de Esaú chegou aos ouvidos de Rebeca, que em seguida orientou a Jacó: Jacó, fuja para as terras do meu irmão Labão, porque senão, teu irmão te matará. Mora com Labão até que passe a fúria de Esaú. Rebeca enviou Jacó para sua terra natal em Harã, para se esconder na casa de Labão, que é irmão de Rebeca e tio de Jacó. Durante o trajeto de viagem, Jacó tem um sonho onde ele vê uma escada alcançando o céu e com isso ele faz uma aliança com Deus. Após estar na casa de Labão, Jacó se apaixona por Raquel, filha de Labão. Jacó promete trabalhar 7 anos para seu tio em troca de seu casamento com Raquel. Após 7 anos, Jacó consegue se casar, mas no momento em que vai receber a noiva, ele descobre que foi enganado por seu tio Labão. Em vez de se casar com Raquel, casou-se com sua irmã Lia. Jacó, então faz um outro acordo com seu tio Labão, para trabalhar mais 7 anos em troca de finalmente se casar com Raquel. Após 7 anos, Jacó finalmente casa-se com Raquel e sai da terra de seu tio Labão. Jacó, então, decide que irá retornar para sua terra natal para fazer as pazes com seu irmão Esaú.
Então ele parte de Harã com suas duas esposas Lia e Raquel, além das servas de suas esposas, Zilpa e Bila. Momentos antes de chegar ao seu irmão, Jacó tem um novo encontro com Deus. No momento em que estava passando por um local conhecido como Jaboque, ele passou todas as mulheres, filhos, servos e bens e então ficou sozinho. Porém, antes de também atravessar, foi surpreendido por um homem que se pôs a lutar. Jacó e o homem lutaram até o amanhecer. Quando o homem viu que não conseguia imobilizar o líder, ele deslocou a coxa de Jacó. Porém, Jacó, mesmo machucado, não soltou o homem, até que esse misterioso homem o abençoa. Após a batalha, o homem reconheceu Jacó como um guerreiro e decidiu abençoá-lo, mudando seu nome de Jacó para Israel, ou seja, aquele que lutou contra Deus. Então Jacó percebeu que não estava morto ao ficar face a face com Deus, então chamou aquele lugar de Peniel. Daquele dia em diante, Jacó foi chamado de Israel, e assim nasceu uma grande nação que recebeu a Cristo. Jacó gerou 12 filhos com suas duas esposas e suas servas, e cada um de seus filhos deu origem às tribos que formariam a nação de Israel. Assim, Jacó tornou-se o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Com sua primeira esposa Lia, Jacó gerou Ruben, Simeão, Levi, Judá e Diná. Junto com sua amada Raquel, Jacó teve José e Benjamim. Jacó teve também outro filho das servas de suas esposas. Com Zilpa, ele gerou Gade e Azer. E com Bila, gerou Dan e Naphtali. Após a morte de Jacó, ele declarou uma bênção para cada um de seus filhos. Eles se tornaram as tribos que formaram a nação de Israel e foram responsáveis por cumprir as promessas que haviam sido derramadas sobre o primeiro patriarca Abraão. Mas, além da história inspiradora, Jacó mostra como as promessas de Deus abrangem gerações, mesmo que demorem para se cumprir. Isso nos mostra que, embora a história de uma pessoa possa começar com problemas e lados sombrios, Deus ainda está disposto a fazer uma aliança para apontar a jornada em uma nova direção. Na história de Jacó, você pode ver a teologia da salvação, o amor e o cuidado de Deus. Não há situação difícil em que Deus não esteja do lado de seus servos. Muitos se lembram de Jacó como o mentiroso que enganou seu pai e seu irmão. Mas sua história foi mudada por Deus para se tornar a grande nação que Deus prometeu a Abraão. Lendo a história de Jacó, é impossível não entender o quanto Deus ama um homem e está disposto a lhe dar outra chance. A história fala de um filho mais novo que se tornou o filho mais velho, não apenas herdando a promessa de Abraão, mas cumprindo-a. Paz, meus queridos. O vídeo chegou ao fim e espero que você tenha gostado. Desejamos que, assim como Jacó, você também acredite nas promessas de Deus para a sua vida. Tenham um ótimo dia e fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar com seus amigos.